possamos seguir no caminho, Pai, que é de segurança para nós, Senhor. Te rendemos graças, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, amém? Vamos adorar um pouquinho mais, mas antes da gente adorar, eu só quero te dar uma orientação pastoral para a sua vida, amém? Amém? Deixa eu dizer para você uma coisa muito importante. Irmãos, no Evangelho de João, a gente vê uma orientação do Senhor Jesus quanto a ovelhas, lobos, pastores e mercenários. Esses 4 personagens, eles se encontram dentro da igreja. Ó, para você ver, está falando de aprisco, é dentro da igreja, tá bom? Então tome muito cuidado no meio da igreja. É importante isso para você. Como é que você se vacina, como é que você se protege desses personagens aí que vêm contra a ovelha? Você se protege ouvindo a voz do pastor. Amém? Eu gosto de um exemplo que tem num vídeo na internet. Tem 2 pastores conversando e as suas ovelhas todas espalhadas no curral. Na hora que eles se despedem, um vai embora, ele dá um comando de voz para as ovelhas. Só sai do aprisco as ovelhas dele. As outras do outro pastor permanecem lá. É fantástico isso. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor e a seguem. Então, querido, fica uma dica para você. Se você tem dúvida, se você tem algum questionamento a respeito da igreja, a respeito de doutrina, a respeito da Bíblia, procure a mim e ouça a minha voz. Vai ser segurança para você, tá bom? E aquilo que eu disser para você, você pode pegar e considerar. Agora, se eu não disser e você ficar sabendo da boca de outro que o pastor disse, não entra nessa, isso é fofoca. Porque se eu tiver que dizer alguma coisa para você, eu vou dizer para você. Eu não vou mandar recado dizendo por outro. Fala para o Guilherme falar para o Lucas, que é para falar para a Lisiane. Esquece, isso não vai funcionar desse jeito comigo. Tá bom, irmãos? Então você pega e ouve a minha voz. Estamos combinados assim? E nós vamos crescer, amém? Vamos adorar a Deus. Isso é bom, amém, irmão? Você pode se sentar, por favor. Obrigado, pessoal da música. Vocês são uma bênção. Aleluia, glória a Deus. O pessoal dos adolescentes pode descer ali com Glefferson, com Joyce. Maravilha. Os jogos estudantis universitários ontem foi muito bom, fiquei sabendo, né? Os jogos dos jovens foi bênção, né? Glória a Deus. Deus é bom, amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Obrigado, vaso. Deixa Deus te usar. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Quantos sabem que é segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas? O apóstolo Paulo orienta assim, diz que assim é importante que nós ouçamos as mesmas coisas. É importante que a gente, vez por outra, a gente relembre algumas coisas. Por que isso é importante? Primeiro porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A repetição do ensino, querido, traz consciência e prática. Amém?
Se você ouvir uma vez só, talvez você esqueça, mas se você ouvir 1, 2, 3, 10 vezes, você vai começar a entender e receber e praticar aquilo que você está aprendendo, amém? E uma das coisas importantes que nós temos para poder aprender ainda mais é a respeito da justiça de Deus, amém? E eu quero compartilhar um pouco hoje a respeito disso. O tema da mensagem de hoje, Amanda, você já pode apontar aí, justiça de Deus. Não sei se eu sei que vai dar escalada para fazer lá os stories e tudo mais. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Quantos aqui já ouviram falar a respeito de justiça de Deus? Muita gente. E aqui fica a dica, deixa eu endossar aqui, engrossar o coro da Ana Luísa a respeito da escola bíblica. Irmãos, a escola bíblica é uma bênção na vida das pessoas. E vai ser uma bênção na sua vida se você quiser fazer. As matrículas vão estar abertas a partir do mês que vem. Não perca essa oportunidade, vai ser tremendo. Você vai poder fazer no conforto da sua casa e vai crescer, queridos. As pessoas que fizeram aqui na igreja estão crescendo e avançando, e você pode também. Fique em pé quem fez a escola bíblica aqui na igreja. Só a escola bíblica. Ó, só a escola bíblica. Pronto, pode ficar em pé. Esses alunos já fizeram. Queridos, são mais de 4.000 alunos formando por ano. Às vezes você não está entendendo. Agora fique em pé quem já fez rema. Pode ficar em pé. Olha para você ver. Cresceu o número. Deixa eu dizer para você. Junto com esses que você está vendo em pé, são cerca de 4.000 formandos por ano que têm tido suas vidas transformadas. Querido. O casamento muda, a história de vida profissional muda, a história de vida ministerial muda, tudo muda, querido. Por quê? Porque a escola Não, a escola, querido, é uma ferramenta de Deus para você adquirir conhecimento. Como eu disse, é a prática que muda. É a prática do conhecimento. Então, fica ligado. Obrigado, pessoal, pode sentar. Fica ligado e faça a sua matrícula no mês que vem. Aproveite as oportunidades aí. Você abriu 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17? Amém? Amém? Diz assim a palavra de Deus. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Você pode dizer comigo, nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Significa que, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e quem não está em Cristo é velha criatura. Significa que você, antes de estar em Cristo, você era velha criatura. O que é ser velha criatura? Você precisa entender isso um pouquinho. Antes de você entender o que é nova criatura, você precisa entender o que é velha criatura. Velha criatura era a condição de todo ser humano depois da queda de Adão. Adão pecou. E todo ser humano, depois do pecado de Adão, se tornou inimigo de Deus. Pastor, eu sempre fui devoto de São Cristóvão e Deus o tenha. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode ser devoto de quem você quiser, até de Jesus Cristo, querido. Mas se você não nasceu de novo, você ainda é velha criatura. Se você quiser aprender a respeito da Bíblia, quiser estudar a Bíblia, uma das coisas, das ferramentas boas que você tem que olhar a Bíblia e enxergar nas Escrituras que existe uma criação, que existe um desvio, um pecado, uma queda. Mas, ainda que tenha havido essas coisas, houve também a redenção. A história da Bíblia é essa, irmãos. Criação, queda, redenção. Amém, irmãos? Então, essas pessoas que um dia elas estavam longe de Deus, elas estavam como inimigas de Deus. Por quê? Porque não o reconheciam como sendo Senhor de suas vidas. Até gostavam de Deus, achavam que Deus era bacana, era giro, tem umas coisas boas na Bíblia. Como ouvi um dia alguém dizer,
Eu até acho interessante. Tem umas coisas ali que são boas, tem outras coisas que não faz sentido, não existe, não aconteceu. Não, querido, tudo que está ali aconteceu do jeito que está ali. E a ciência, cada dia que passa, descobre que a Bíblia tinha razão. Passa o tempo, a ciência descobre que aquilo que alguém disse um dia não era fake, era verdade. Pega a visão. Está entendendo? Presta atenção, a Bíblia tem razão. Amém, irmãos? Nós precisamos enxergar essas coisas, entender essas coisas. Então, houve uma queda. Agora há uma redenção. Quando nós entramos nessa redenção, é que nós somos considerados nova criatura. E o que é ser nova criatura? Ser nova criatura é alteração de um estilo de vida. Eu tinha um estilo de vida, irmãos. Até os meus quase 18 anos era o meu estilo de vida. Festas, noitadas, saídas com os adolescentes da minha época. E os adolescentes da minha época já são assim. Hoje são de mais idade. A minha época de adolescência, irmãos, não é a época da adolescência de hoje, não. Bem diferente. Muito diferente. E eu que era bobinho, então? Eu era muito menino. Mas eu era atrevido. Precisava de encontrar Jesus, irmãos. Precisava de encontrar Jesus. Assim como aquele adolescente também que era ali criado dentro da igreja. Vivia dentro da igreja. Fazia tudo que os pais orientavam dentro da igreja. Mas esses também precisavam de conhecer a Jesus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que todos, isso é maravilhoso, irmãos, a palavra de Deus coloca todos foram destituídos da graça de Deus. Todos necessitavam da pessoa de Jesus Cristo, de uma redenção. Todos. Para que ninguém pudesse bater no peito e falar assim, eu sou salvo por causa da minha própria força, porque eu sou o cara. Não, meu irmão, deixa eu te dizer, o cara é Jesus. Ele fez tudo por mim, fez tudo por você. É por causa dele que nós estamos aqui. Amém, irmãos? Aleluia. Então, não é porque a pessoa é boazinha ou é mazinha que ela precisa ou não precisa de Jesus. Todos precisam de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. O estilo de vida que eu tinha passou. Aquele estilo de vida, a prática que eu vivia, não faz mais sentido nenhum para mim nos dias de hoje. Não faz, irmãos. Não faz. Não faz sentido eu viver atrás de outras mulheres. Eu já tenho a minha mulher maravilhosa, linda, poderosa. Eu já tenho a minha, irmão. Não preciso de outra. Imagina, arrumar 2 sogras. Complicado demais isso. Não dá certo, irmão. Estou satisfeito com a minha. Com a minha mulher, estou satisfeito com ela. Minha sogra já está na casa do pai, está tudo certo. Está lá desfrutando da companhia do Senhor. Mas eu tive a oportunidade de ter uma boa sogra. Foi uma segunda mãe que eu tive. Assim como eu tive um segundo pai também. Percebe, irmãos? Aleluia. Ora, versículo 18, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse
por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. E esse versículo, para mim, é o versículo que mudou a minha existência. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. O que significa isso? Significa que eu posso entrar na presença de Deus sem qualquer sentimento de culpa ou condenação, como se o pecado jamais tivesse existido na minha vida, irmão. Essa é a minha nova condição em Cristo, querido. Eu entendo que algumas pessoas até digam que nós somos pecadores redimidos. Eu até entendo isso, querido, mas isso não me dá respaldo bíblico para dizer isso. Ou eu creio naquilo que Jesus Cristo fez na minha vida, na redenção, ou eu não creio. Não dá para eu pegar um versículo isolado e fazer desse versículo isolado uma doutrina. Isso é sério, é complicado, porque o mesmo lugar que fala, que é lá em Romanos, que fala a respeito de que fomos pecadores redimidos, ele está falando da condição antiga. Mas em capítulo 5, versículo de 1 adiante, ele traz o entendimento que nós somos encontrados numa outra condição, agora em Cristo Jesus. Não mais de pecadores, mas de salvos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Olha só. Romanos 1,16 diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aí você ouve a pessoa dizendo assim: mas só há um justo. Não, deixa eu te dizer uma coisa. Você está muito equivocado a respeito do conceito de justiça. E hoje você precisa trocar esse chip seu aí. Percebe, irmão? Você precisa mudar o seu mindset. Que é isso. Deixa eu dizer para você. Falar uma coisa para você. Enquanto você for rindo, vai entrando a faca aí dentro de você e está tudo certo. Vai rindo, dando glória a Deus, olhando para frente, e a faca vai entrando em você. Eu estou satisfeito porque Deus está falando com você. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo veio nessa terra e morreu por você. Amém? Sim ou não? Amém. Você creu nisso, não foi? Então vamos começar a crer na Bíblia toda? Amém. Não dá para nós crermos em partes da Bíblia. Ou cremos nela toda ou não cremos. Amém? E a Bíblia toda, quando a gente estuda ela, a gente aprende que Deus nos fez justos. Porque se você não tivesse sido justo, você não poderia andar pela fé. E andar pela fé, agora eu vou te dar um ensino, andar pela fé não é alguém perguntar para você assim: como é que estão as coisas aí, Theo, tudo bem? Eu estou andando pela fé. Estou puxando a cachorrinha, estou na miséria. Tem gente que deixa essa conotação entrar na sua vida achando que viver pela fé é viver numa vida de falta. Viver pela fé não é isso, irmãos. Para a gente aprender o que é viver pela fé, nós temos que aprender o que é o conceito de fé. E qual é o conceito de fé? Fé é a certeza, aleluia. Fé é certeza das coisas que não se veem. Deixa eu te dizer uma coisa que não se vê não significa que ela não exista. Ela existe, talvez ela não se manifestou na sua vida ainda, mas ela existe. Aleluia, ela existe. Por isso, eu chamo fé, eu chamo dinheiro, eu chamo saúde. Eu posso não estar vendo essas coisas ainda, mas eu sei que quando eu chamo, vai chegar. Vai chegar. Por isso que eu chamo.
Oh, bonitão, deixa eu te dizer uma coisa. Você quer ver a primeira coisa que você chamou e veio à existência? Alguém quer? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Salvação! Como é que você sabe que você é salvo? Se você não chegou no céu ainda, bonitão. Como é que você sabe que você é salvo? Porque você chamou salvação. Salvação chegou em você, sim ou não? Você um dia não confessou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? E o que foi isso que você fez? Uma declaração de... Você chamou salvação e chegou. Irmãos, nós ensinamos aqui nessa igreja 8 quartas-feiras, há um tempo atrás aí, sobre prosperidade bíblica. Obrigado. Prosperidade bíblica. Sabe o que aconteceu? Nós oramos por essa igreja naquelas quartas-feiras. Sabe o que nós oramos? Porque para essa igreja ser próspera, irmãos, a prosperidade tem que começar na vida dos irmãos. Nós oramos aqui, depois no fecho das 8 semanas, nós oramos aqui para que emprego chegasse. Nós oramos aqui para que promoções chegassem. Nós oramos aqui para que contratos chegassem. Nós oramos aqui para que aumento de salário chegasse. Nós oramos aqui por novos clientes chegando. Sabe o que aconteceu? Irmãos, nós estamos pipocando de testemunhos de pessoas que foram abençoadas por causa dessa palavra. Meu Deus! Obrigado, Jesus! Aleluia. É isso! Ah. Então, se eu creio para a salvação, eu creio também para a prosperidade. Eu creio também para a saúde divina. Eu tenho que crer para essas coisas. E eu tenho que crer que eu sou feito justo. Pastor, mas eu errei, eu pequei. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se você dormir numa garagem, você vai virar um carro? Eu sei que tem algumas irmãs que botam os maridos para dormir na garagem junto com o cachorro. Mas isso não é de Deus não, viu, irmã? Vou falar para você, não faz isso com o seu marido não. Apesar de que eu já durmo com o meu gato lá, na casa, está tudo certo. Ele divide o travesseiro comigo de madrugada, eu me acordo, está tudo bem. Está tudo certo, mas aí é outra história. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Entenda isso de uma vez por todas, irmão. Isso pode mudar a sua vida. Quando a palavra de Deus diz que você foi feito justiça de Deus, Ele está falando que Ele está te dando a capacidade para você ser alguém que pode entrar na presença dEle sem qualquer sentimento de culpa ou condenação, como se o pecado jamais tivesse existido, e te dá a possibilidade de viver pela fé. E o que é viver pela fé, irmãos? Agora eu vou na prática, aquilo que a palavra de Deus diz. Pedro chega para Jesus e fala assim, o negócio estreitou para o nosso lado. A bolsa que o Judas levou, ele levou para longe e nós estamos precisando pagar imposto. Como é que faz? Aí Jesus olhou para ele e falou assim, ô sujeito, eu estou preocupado com a bolsa do Judas, que Judas era o tesoureiro. Lima. Judas era o tesoureiro. Não. Lima é o tesoureiro, não é o que o Lima é Judas, não. Deixar isso bem claro. Lima é o tesoureiro aqui da igreja. Amém, irmãos? Judas era o tesoureiro. Ele pega esse dinheiro e sai com ele. Está com ele, a bolsa estava com ele. E aí Pedro fala assim, nós precisamos pagar imposto, Judas não está aqui, e aí, como é que a gente faz? Jesus fala assim, aqui, ô Pedro, eu estou resolvendo uns negócios aqui, vai lá e pesca um peixe, e tira da boca do peixe, que lá tem provisão para pagar para você e para mim. Judas vai, Pedro vai até o lago, pega um peixe, enfia o dedo na boca do peixe, e tinha lá uma moeda para pagar o imposto dele e de Jesus. O que é isso? Fé. Por quê, querido? Fé não é pisar
eu vou pisar aqui, Jesus vai colocar o chão. Não vai não, você vai tomar um tombo, você vai cair. Isso não é fé, isso é loucura, isso é irresponsabilidade. A fé é você andar em cima daquilo que Jesus falou. E se ele falou que vai ter uma base aqui, você pode pisar que vai ter. Se ele chamar você para andar por cima do mar, pode andar que você vai andar. Se ele falar que você vai passar a pé enxuto, vai passar a pé enxuto, porque ele vai abrir o mar. Porque aquilo que ele fala, ele se compromete com a palavra dele. E nós temos que nos comprometer com aquilo que ele fala. Então aquilo que Jesus fala, eu tomo para a minha vida. Aleluia. Então fé chama a existência as coisas que não se vê. Ela vai manifestar aqui, porque eu creio nisso, pronto. Vou viver. Amém, irmãos? É assim. Então você foi feito justiça para ter a oportunidade de entrar numa dimensão que está além da imaginação. Não é série de televisão, não. Mas está além da sua imaginação, querido. Da imaginação humana. Viver pela fé, querido, não é viver no natural. Nós não somos naturais. Irmão, pensa nisso. Você não é natural. Eu vou ter que entrar nisso aqui também. Irmão, deixa eu te dizer, você é um espírito, tem uma alma e habita num corpo. O problema é que tem muito crente achando que ele é um corpo, e tem uma alma e vive no espírito. Não vive, não. Você é um espírito, irmão. Essa carcaça que você está vendo aqui, esse corpo que agora está sendo atlético, porque atlético não, porque atlético é outro time, que está sendo exercitado fisicamente, esse corpo, querido, não é quem eu sou. Não é. Quebrou a bicicleta agora, minha filha. Depois que você jogou, abriu o travesseiro e jogou as penas lá no ventilador, meu irmão. Não adianta, você não vai juntar elas de novo de jeito nenhum. Glória a Deus. Glória a Deus, Deus é bom, amém, irmãos? Obrigado, meu amor. Amados, deixa eu dizer. Ai, essa minha mulher. Glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, deixa eu dizer para você, deixa eu tentar me recompor aqui e voltar para o trilho aqui, né? Você pode até estar vendo esse corpo aqui, mas esse corpo não sou eu, irmãos. Eu sou um espírito. Tem uma alma. O que é a alma? É o pensamento, a razão humana. Isso que é a alma. A alma não é aquele negócio que você aprendeu a vida inteira. Quando eu morrer, a minha alma vai para o céu. Não, irmão. Que vai para o céu é o seu espírito. Vai a alma e vai o corpo junto depois também, porque vai ser arrebatado. É uma outra história. Não dá para falar sobre isso aqui. Mas você é um espírito, tem uma alma e habita nesse corpo lindo que Deus te deu aí, como deu para mim. Amém? E está tudo certo. Então, para que esse corpo viva nessa terra, a plenitude daquilo, tudo aquilo que Jesus conquistou para mim e para você, esse corpo precisa andar em fé. Mas para andar em fé, precisa ser justo. Para ser justo, precisa crer em Jesus Cristo e aceitá-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Uma coisa vai puxando a outra. Amém, irmãos? E agora, uma vez que eu creio e eu me enxergo na palavra como justo, eu não sou mais pecador. Irmãos, eu posso até pecar,
mas a condição de pecador não me pertence mais. Eu não faço mais isso, eu não vivo mais isso. Eu e você precisamos ter essa consciência. Nós não estamos aqui para viver uma vida de pecado deliberadamente. Eu sou assim mesmo e que se dane, eu sou um adúltero e vou continuar adulterando. Eu sou um prostituto, vou continuar me prostituindo. Eu sou um alcoólatra, vou continuar sendo alcoólatra. Eu sou um mentiroso, vou continuar sendo mentiroso. Eu sou um roubador, vou continuar sendo roubador. Irmão, deixa eu dizer para você. Essa condição era a condição antiga, agora você está numa nova condição. A condição de justo. Vai viver a vida de justiça. E o que é a vida de justiça? Espelhar Jesus Cristo. Agora, como é que você pode espelhar Jesus Cristo para os outros se você é um boca suja? Na hora que você é exprimido, você sai tudo quanto é tipo de imundícia da sua boca. Se na hora que você tem uma oportunidade de fazer o certo, você faz o errado. Vai passar a compra no supermercado. Você percebeu que a caixa pegou e passou uma picanha sem cobrar. Aí você vê aquilo e fica calado, irmão. Isso é roubo. Isso não condiz com a sua vida em Cristo Jesus. Irmãos, nós temos que ser exemplo em todo tempo. Ó, caiu aqui, ó, senhor, uma nota de 500 euros é do senhor, caiu aqui no chão. Irmão, não é sua, devolve. Se você não sabe de quem é, ok. Mas se você viu, querido, vai lá e devolve para quem você... Eu admiro os portugueses, de uma forma geral. De uma forma geral, funciona assim. Aonde ele viu, detectou uma coisa, ele deixa ali, porque a pessoa vai voltar e vai procurar. Irmãos, eu tive uma experiência aqui. Eu fui sacar um dinheiro, levantar um dinheiro no multibanco. Cheguei lá, fiei o dinheiro, 40 euros. Peguei meu cartão, virei as costas e fui embora. Larguei os 40 euros lá. Na hora que eu cheguei, a 5 quilômetros depois, fui pagar o parque, não tinha dinheiro. Falei, onde é que eu deixei o dinheiro? Eu enfiei o dinheiro não enfiei no bolso, não. Eu deixei lá. Eu falei assim, 40 conto, velho. Peguei o carro, voltei lá. Cheguei lá, na hora que eu fui entrando no posto, a menina do caixa virou e falou assim, nós achamos e já comemos ele, compramos almoço para todo mundo. Aquele misto de sorriso e decepção, né? Amém? Aquele misto de sorriso e decepção. Glória a Deus. É isso aí, minha filha. Aí eu olhei assim para ela. Ela falou assim, teve um senhor que achou ali, viu que o senhor esqueceu, ele chamou a sua atenção, mas o senhor já tinha entrado no carro e saído. Ele pegou e deixou o dinheiro aqui. Está aqui o dinheiro. Irmã, se uma pessoa que é do mundo faz isso, por que eu e você, que somos crentes em Senhor Jesus, não podemos fazer, querido? Nós temos que ser exemplo de caráter e integridade. Não pode passar na sua cabeça a possibilidade de guardar o dinheiro para você, não. Eu vou guardar. Se ele voltar, eu entrego ele. Volta não. Irmão, Deus está vendo. E mais do que Deus está vendo, o diabo está vendo. Deus vê uma situação como essa, a lágrima escorre no rosto de Deus. Porque Ele não te criou para ser assim. Amém. Essa não é a sua nova natureza. Mas o diabo fica feliz.
Porque ele encontrou uma legalidade na sua vida para te arrebentar. Aí depois você vai pensar assim, puxa vida, minha vida financeira não dá certo. Nunca acontece nada comigo. Pastor, só o pastor que tem testemunho para contar de vida financeira. Eu não, o Alan também tem. O Theo também tem. E vai assim. Né? O Arthur também tem. E vamos contando as experiências, irmão, daquilo que Deus está fazendo em nós. Amém, irmão? Vocês estão comigo? Vamos para frente aqui, porque senão a gente não... A lei evidenciava o pecado no ser humano, mas a lei não era capaz de redimir o homem. Mas a graça de Deus em Cristo Jesus encerrou todos em uma mesma condição para redenção e vida. Romanos capítulo 5, verso 12 em diante, vai falar sobre isso. Eu já teci aqui algumas coisas, eu vou avançar aqui, tá bom, irmãos? Mas aqui, só para você ter uma ideia, diz assim, portanto, assim como por um só entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E aí ele continua, não para aí, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito. O que é dom gratuito? Fala comigo, graça. Graça. Aleluia. Graça. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Você não é pecador, redimido. Você é justo. Você é nova criatura, você é filho de Deus, você é um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo, para viver em boas obras, para viver uma nova vida, para viver uma nova história. Não tem essa música? Pois é, então vamos para frente. Querido, vamos entender um pouco melhor essa questão da graça aí. Vamos perceber melhor ao olharmos para uma passagem das Escrituras que é muito conhecida, e eu acho que essa passagem ela exemplifica muito bem essa questão da justiça. Amém? Abre sua Bíblia comigo em João capítulo 8, por favor. João capítulo 8. Você achou? Amém. Glória a Deus. João capítulo 8 diz assim no verso 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença de Jesus, uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres fossem apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Olha para mim aqui um pouquinho. Versículo 6 agora, né? Mas olha aqui para mim um pouquinho. A lei diz que essa mulher, apanhada em flagrante adultério, tinha que ser apedrejada até a morte. Sim ou não? Está dito ali. A lei diz isso, é fato, e o povo fazia isso. Agora, observa bem, a lei diz que o homem e a mulher que forem pegos em flagrante adultério deverão ser apedrejados. Nós começamos a ter aqui algum problema. Primeiro problema, qual é? Cadê o homem? Se foi flagrante adultério, pegaram ela com ele. Cadê ele? Primeira coisa.
Segunda coisa que a gente percebe aqui é o seguinte: o que eles estavam fazendo? Eles estavam querendo que Jesus quebrasse um princípio da lei. Sim ou não? Pronto, vai acompanhando aí comigo. Se Jesus vira e fala assim, a lei de Moisés realmente dizia, se essa mulher precisa ser apedrejada até a morte, ele estaria cumprindo a lei, sim ou não? Mas aonde entraria a graça? Tempo. E o que Jesus faz? Vamos acompanhar comigo aqui, versículo 6. Isto diziam eles, tentando para terem do que acusar. Colocar Jesus mesmo contra a lei mosaica. Tudo que eles queriam era isso. E ele diz, mas Jesus inclinando-se escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, novamente, e aí, o que nós vamos fazer? Apedreja ou não apedreja? Mata ou não mata? Jesus levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, ele não fala aqui, aquele dentre vós que não tenha pecado, ele está falando aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Vamos lá. Segundo a própria lei de Moisés, quem estaria sem pecado? Quem sabe? Quem estaria, segundo a lei, quem estaria sem pecado? O sumo sacerdote. Em que momento, quando esse sumo sacerdote fizesse a purificação pelo sangue de um animal morto, e ele se purificasse. Então, se a Bíblia está dizendo que uma pessoa sem pecado é que deveria tirar a primeira pedra, aonde estava ali o sumo sacerdote purificado? Não havia entre eles nenhum sumo sacerdote purificado. Então, nenhum ali se enquadrava em condições de atirar a primeira pedra. Depois que o sumo sacerdote purificado atirasse a primeira pedra, os outros poderiam atirar. Mas ele deveria ser o primeiro, e ele não estava ali. Vocês estão comigo? Amém. E aí continua o texto, vamos lá. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo ele esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Para aí agora e vem cá para mim. Nós encontramos aqui uma situação. Jesus veio para cumprir a lei, sim ou não? Sim. E aqui ele tinha condições de cumprir a lei e não cumpriu. Ele poderia tirar a primeira pedra na mulher, porque ele não estava sem pecado, ele não tinha pecado. Amém? Mas ao cumprir a lei, ele automaticamente, ele estava abrindo mão da graça. Mas ele não cumpre a lei ali naquele momento. Eita. Nossa, eu estou arrepiado tudinho. Irmão, isso é demais.
Ele não cumpre a lei, mas ele diz que veio para cumprir a lei e ele cumpriu a lei. E o que nós encontramos aqui? Jesus não cumprindo a lei. Como é que fica isso? Por isso que você precisa estudar a Bíblia inteira. Você não pode estudar, pensar versículos sem contexto. Vai fazer escola bíblica que você vai aprender mais. E ele diz, respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. E aí? Nós entramos aqui num paradoxo. Nós entramos aqui numa situação complicada. Jesus não cumpre a lei ali, mas precisa estabelecer a graça. O que ele faz? Ele sobe na cruz. Irmão, Jesus não milita com aquilo que ele está vendo no momento, ele milita com aquilo que ele já sabe que já está feito, que ele vai cumprir. Jesus sobe naquela cruz, e ao morrer naquela cruz, ele morreu também por aquela mulher, para cumprir a lei no lugar dela. Ela era digna de morte, mas Jesus toma a morte dela para si. E ao mesmo tempo estabelece a graça. A graça. E nessa graça, na qual estamos firmes, nós que éramos inimigos de Deus, estávamos condenados à morte, nós que não tínhamos escapatória, querido, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Nós, longe de Deus, estávamos condenados à morte, mas o dom gratuito de Deus, o que é o dom gratuito de Deus? Salvação. O dom gratuito de Deus é a sua graça, que nos alcançou. E a graça nos alcançou para quê? Para que nós pudéssemos ter uma nova vida. É vida que nasce da morte, é vida que traz o perdão, é vida de Deus no meu e no seu coração, irmãos. Aleluia. Aleluia. Aquela mulher, então, ela encontra a oportunidade de arrependimento, irmãos. Isso me ensina tanto, querido, que às vezes as pessoas entram nessa porta e nós temos que olhar para as pessoas com olhos de amor, como Jesus olhou para aquela mulher. Sabe, ninguém está aqui para poder condenar ninguém, sentenciar as pessoas. Sabe, cada um tem um time, cada um tem um tempo de maturação. Às vezes você está muito espiritual, o outro está começando a carreira, querido, mas nós todos temos que descer no nível de todos para levar a todos para o nível de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. A graça de Deus alcançou aquela mulher. A graça de Deus alcançou a minha vida e a sua. O que foi feito para a vida dela? Aquela mulher, ela não tinha escapatória. Ela estava condenada. Ela estava fadada a morrer, assim como eu e você. Mas Jesus entrou na história da vida dela, como Jesus entrou na sua história e mudou a minha e a sua história. O que Jesus estava fazendo com aquela mulher e fez comigo e com você? Ele estava dizendo, olha, mulher, você tem um crime, você tem uma dívida, e a sua dívida é impagável. Jesus está dizendo para mim e para você, ei, você tinha uma dívida, eu e você tínhamos uma dívida impagável. Não tínhamos como saldar essa dívida. A dívida espiritual, querido, não se paga com dinheiro. A dívida espiritual não se paga com cartão de crédito. A dívida espiritual se paga com sangue, e esse sangue tem que ser puro, esse sangue tem que ser sem mácula, tem que ser sem pecado. Jesus fez isso, irmão. Ele vira para a mulher e fala assim, olha, você não tem como pagar, mas eu vou resolver o seu problema. Cabe a você fazer só uma coisa, vai, não peques mais.
mas a sua conta eu pago. Até que você fez até agora, eu pago a sua conta. Eu pago a sua fatura. Eu pago o seu débito. Eu pago aquilo que você está devendo. Ele fez isso com ela, irmãos. Você não tem que pagar mais nada. Ah, pastor, mas o diabo vem para mim todo mês e fala assim: eu sei o que você fez no ano de 1993, sexta-feira 13. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. O diabo pode até vir. Agora, aceitar o que ele fala é com você. Você viu o que eu fiz lá? Sexta-feira 13 de 1993? Você viu? Pois bem. Agora, você viu o que Jesus fez no dia 19 de fevereiro de 1987? Você viu o diabo? Ele me encontrou. Ele me encontrou. E Jesus disse que no ano 0, ele subiu numa cruz e morreu naquela cruz para saldar a minha dívida. Acabou! Você não pode me cobrar de novo. Não existe dívida cobrada 2 vezes, irmão. Ninguém pode te cobrar uma mesma dívida 2 vezes. Ninguém. O governo português não pode cobrar uma dívida de você que você já pagou. As finanças não podem cobrar de você uma dívida que você já pagou. A loja da Vorten não pode cobrar de você uma dívida que você já pagou. Pagou, está pago. Você tem o comprovativo. E deixa eu te dizer, no mundo espiritual também é a mesma coisa. Jesus pagou e você tem o comprovativo. Qual é o comprovativo do crente? A habitação do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo dentro de você. Ele habita em você. Satanás está vendo quem está dentro de mim? Quem está dentro de mim é aquele que pagou a minha dívida. Você não pode me cobrar de novo. Aqui está o comprovativo que eu sou livre dessa dívida. Vá e não peques mais. Justiça foi estabelecida. A justiça foi estabelecida. A justiça de Deus foi estabelecida para aquela mulher. A justiça de Deus foi estabelecida para a minha vida e para a sua. Agora, a partir de agora, querido, eu e você podemos andar como justos, para viver em fé e chamar a existência, querido. As coisas que nós não vemos, mas nós cremos. Ah, pastor, eu sei porque sei. Eu sei porque eu tenho uma família abençoada. Eu sei porque minha esposa ela é cheia do Espírito. Eu sei porque sei, vocês mulheres vão dizer, não eu, que o meu marido é cheio da unção. Eu sei porque sei, pastor, que eu vou ser promovido na minha empresa. Eu sei porque sei que não vai faltar, mas sobrará para eu poder abençoar a vida de outros. Eu sei porque eu vou andar em saúde divina. Pastor, mas eu estou com enfermidade. Eu estou com enfermidade na alma, ou estou com enfermidade no corpo físico. Deixa eu te dizer uma coisa. Até isso a palavra de Deus nos garante que o Senhor Jesus, Ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Já foi, já aconteceu, irmão. Toma posse daquilo que já aconteceu. Aleluia. O pessoal do louvor pode vir para cá. Já aconteceu, irmãos. Agora você tem a capacidade. Olha só, presta atenção em mim. Se você não guardar nada, guarda isso. Você agora tem a capacidade dada por Deus para fazer aquilo que naturalmente você não teria capacidade de fazer. O que é isso? Graça. Você tem a capacidade de viver como justo, quando naturalmente você não poderia viver como justo. Mas agora você tem essa capacidade para poder viver como justo, para poder andar pela fé. E quem anda pela fé anda
em prosperidade. Quem anda pela fé anda em saúde divina. Quem anda pela fé anda salvo. Quem anda pela fé não anda em falta, mas anda em provisão. Quem anda pela fé anda pela fé, irmãos. Aleluia. Aquilo que a Bíblia diz, querido, não discuta com ela. Se a Bíblia diz, não discuta. Se a Bíblia não diz, não invente. Deixa eu te dizer uma coisa. Vai lá para a Bíblia, se aquilo que você ouve nesse púlpito aqui, deixa eu dizer para você. Aquilo que você ouve daqui, se você não puder acompanhar aí na sua escritura, quando você chegar em casa, assista de novo essa pregação. E vai para a Bíblia e procure na Bíblia se o que nós estamos dizendo é verdade. A palavra de Deus diz assim, que o apóstolo, lá em Lucas, falando assim, lá em Atos, fala assim, que os crentes de Bereia, eles eram mais nobres que os de Tessalônica, porque eles averiguavam tudo o que era ensinado nas Escrituras. Nós precisamos aprender a fazer isso, irmãos. Olhar nas Escrituras. Olhar nas Escrituras. Para ver se aquilo que eu estou pregando aqui, eu não estou pregando coisa que não está na Bíblia. Aprenda que está na Bíblia. Ah, pastor, mas ainda assim eu tenho uma dúvida. Me procure. Irmãos, você não me incomoda. Vou te falar de novo, você não me incomoda. Percebe? Nem o diabo me incomoda, quanto mais você. Ah, pastor, mas eu não quero dar trabalho. Deixa eu te dizer uma coisa, essas frases nasceram no inferno para separar você de mim. Para separar a ovelha de pastor. Deixa eu dizer uma coisa. Ovelha tem que ter cheiro do pastor e pastor tem que ter cheiro da ovelha. E a melhor forma disso é nós nos aproximarmos. Você tem dúvida? Vem para o pastor. Eu vou te acolher. Se eu não souber, eu pergunto para a Lisiane que ela sabe. E está tudo certo, irmão. Amém, irmãos? Mais nobres. Vai para a palavra. E você descobrirá tudo aquilo que Jesus conquistou para você. Você pode dizer assim comigo? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém, irmãos? Então, se eu sou, se eu tenho e se eu posso, eu vou viver à altura dessas verdades. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé?